Olá, seja bem-vindo ao nosso dia 37 do desafio Lei das SAs 365. Meu nome é Henrique Araki, eu sou professor de Direito Empresarial e advogo na área há bastante tempo, e esse é o nosso desafio onde nós estamos nos propondo a estudar um artigo da Lei das Sociedades Anônimas por dia, que é um instrumento muito importante tanto da nossa economia quanto do nosso direito societário. E o artigo de hoje, do dia 37, é o artigo 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de valores em que suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender por períodos que não ultrapassem cada um 15 dias, nem o total de 90 dias durante todo o ano, os serviços de transferência, conversão e desdobramentos de certificados. Pausa. O parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o registro de transferência das ações negociadas em bolsas anteriormente ao início do período de suspensão. Vamos lá. Eu vou explicar para que serve isso e vou falar de uma pequena divergência que tem a respeito do significado disso, mas é pequena mesmo. Na prática, isso não é mais um problema desde que nós temos sistemas computadorizados. Vamos lembrar que isso aqui é uma lei que foi escrita na década de 70. Na década de 70, os computadores pessoais não existiam, e mesmo os computadores, vamos dizer assim, corporativos, eram trambolhões. Então, as negociações bursáteis, aqui a gente está falando de bolsa de valores, companhia de capital aberto. Então, a gente está falando das bolsas de valores, onde as ações das companhias são negociadas, não é diuturnamente, não é todo dia, é minuto a minuto, segundo a segundo, num volume impressionante. Tudo bem se a gente estivesse falando de compra e venda de soja, compra e venda de, de arroba de boi. Mas você tem que lembrar que isso aqui a gente está falando de ações. Ação é um título, é o valor mobiliário, pela M375, que diz respeito ao que te dá a prerrogativa, os direitos e as obrigações de ser acionista. Então, quando você compra uma ação, você vira acionista. Quando você vende a ação, você deixa de ser acionista. Quando você compra mais ações, você aumenta a tua participação naquele capital social e, portanto, tem mais direitos a votos, tem mais direitos à participação dos dividendos. Quando você vende, isso diminui. Ou seja, do ponto de vista econômico, a compra e venda dos valores imobiliários só altera lá na conta corrente da sua corretora. Eu tenho mais ação, menos ação, tenho mais patrimônio, menos patrimônio. Porém, do ponto de vista da diretoria, da gestão, da administração da sociedade anônima, eu estou o tempo todo querendo saber, beleza, quem que é acionista, quem que não é acionista, para quem que eu tenho que pagar dividendo. Então isso oscila, não é só todo dia, isso oscila segundo a segundo. Então, num cenário onde os sistemas computadorizados não eram o que são hoje qualquer celular aqui tem muito mais poder de computação do que o melhor computador ou supercomputador da década de 70, em determinadas situações, em determinados momentos, você precisaria fazer uma pausa para balanço. Olha, vai ter Assembleia Geral, eu preciso saber quem pode votar. Vai ter distribuição de dividendos, eu tenho que saber para quem pagar e quanto pagar. Então a ideia de você fazer essa suspensão da emissão de certificados, lembre-se que se a gente está falando de companhia de capital aberto, muito provavelmente são ações escriturais, então você precisa pode ser ações escriturais ou pode ser ações nominativas, mas seja como for, eu preciso dar um respiro para a diretoria para poder impedir ou suspender aqui a serviço de transferência, conversão e desdobramento de certificado. Para que vai servir isso? Para eu parar, olha, para esse momento aqui a gente não vai fazer mais isso, não vamos registrar, porque eu preciso passar a régua, fechar a conta, para eu saber quem são acionistas naquele momento, para eu saber se no dia da Assembleia quem é que vai ter direito a voto e quantos votos essa pessoa vai ter direito, e quando a gente pegar e fazer a conta do rateio de quanto eu vou pagar de dividendos para cada um, eu tenho que saber quanto é que é isso. Então é isso. Então eu posso fazer isso por até 15 dias para poder organizar a casa, e durante o ano eu não posso ultrapassar 90 dias, que a gente está falando aí de 1 por trimestre, basicamente é isso que a gente está falando. Isso aqui, que é aí que vem a discussão, não é a suspensão
das negociações das ações em bolsa. Isso é uma outra coisa, que é um mecanismo, né, que é estabelecido pela própria CVM. A CVM fiscalizando ou para fingir interromper oscilações exageradas, vamos dizer, como aconteceu, por exemplo, em 2009, ela pode fazer, né, um freeze ali do mercado, onde ninguém compra, ninguém entra, ninguém sai, ela está impedindo as negociações. O que está acontecendo aqui não é isso. O que esse dispositivo está falando é: a companhia vai interromper os serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificados, ou seja, ela vai parar de fornecer para vocês esses registros para não ter uma confusão a respeito daquele momento, quem era acionista ou deixou de ser acionista, para você não ter, não, peraí, olha, por esse certificado aqui de segundo, alguma coisa nesse sentido, confundir, como eu disse, quem é acionista e quem vai ter direito de receber aquilo, entenderam? É um artigo bem curtinho, não tem grandes dificuldades, nem grandes aplicações hoje em dia, porque isso é muito raro de acontecer com os sistemas computacionais que nós tínhamos, mas o artigo está ali e é para isso que ele serve. Ah, e tem um outro detalhe ali, eles falaram de comunicação às bolsas em que tiverem suas ações negociadas. É porque hoje a gente só tem a B3, basicamente, mas a gente já teve muito mais de uma bolsa, pelo menos 3 que eu lembro, que pelo menos a Bovespa eu lembro e tinha uma outra também. Mas talvez isso volte a ser um assunto, porque no momento de gravação desse vídeo, a gente sabe que tá havendo um movimento para criação, né, para construção de uma bolsa alternativa. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Gostaram do vídeo? Ficou alguma dúvida? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, espalhar a palavra e acompanhar amanhã, quando a gente vai discutir o nosso artigo 38, no dia 38 do nosso desafio. Um abraço e tchau, tchau.